Não sei. Mas os Malaquias. A Bíblia fala que o reino de Deus é como um banquete. Uau! E que banquete! Se você conhece o Wellington bem, você sabe que ele ama comer. Mas se você conhece qualquer pessoa bem, você sabe que todo mundo ama comer. Verdade. O Wellington um pouquinho mais. Mas todos nós amamos comer, não é? Sim! É uma delícia comer logo de manhã um rocambole bem gostoso. E eu imagino no céu, eu imagino chegar nos céus e ter rocambole infinito. Sem porquê saber. Gostei desse. E imagino que, sei lá, a gente tem insulina infinita também para consumir esse açúcar aí. Mas é muito especial porque hoje nós vamos fazer o estudo sobre o reino de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas nós estamos estudando a Bíblia com o Zeferino. Os homens estão aí juntos. E as mulheres estão estudando a Bíblia com Codireia, a irmã gêmea do futuro da minha mãe. E nós estudamos o último estudo, o que eu intitulei do estudo mais importante da série dos princípios básicos, que é sobre a cruz de Cristo. Mas todos os estudos têm um impacto e uma importância super importante. E o estudo do reino de Deus é igualmente importante, como os outros também. Então estamos aqui reunidos. Eu pelo menos estou participando dos estudos com o Zeferino. Nós vamos estudar, eu, o Formiga, o Bruno está aí ajudando também. Nós nos encontramos no nosso local favorito, que é uma praça bem arejada, com bastante luz e bastante privacidade ao mesmo tempo, exceto quando é quarta e quinta, na Unicamp, que tem muitas pessoas andando. Verdade. E nós nos encontramos, vamos começar o estudo, e é sempre importante no início do estudo a gente começar orando a Deus. Então, Formiga vai orar, mas nós não vamos orar agora, você oraria no estudo bíblico. E a primeira pergunta importante para o Zeferino é sobre o que ele tem entendido dos estudos anteriores. O que ele tem entendido, está tudo claro. E se tem dúvidas sobre os estudos anteriores, é importante tirar essas dúvidas. Importante tirar essas dúvidas com uns 10 minutinhos, algum tempo assim. Agora, se as dúvidas são sobre os dinossauros e sobre a novela da Record, que confundiu a cabeça dele, você marca outro horário. Fala, vamos fazer um outro horário para falar das novelas da Record, que ensinam falsas doutrinas, tá bom? Agora vamos focar no que a Bíblia diz e nos estudos que a gente tem feito. E a primeira pergunta sobre o reino de Deus é: Zeferino, onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Ou o que é o reino de Deus? A maioria das pessoas responde o que é mais óbvio, que o reino de Deus está nos céus. E essa resposta sempre está certa, o reino de Deus está nos céus de fato. Mas não está somente nos céus, o reino de Deus também está na terra. E o estudo de hoje visa entender como e quando o reino de Deus chegou na terra. Para isso nós vamos fazer um estudo investigativo ao longo de toda a Bíblia. Nós vamos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento para poder investigar sobre esse tema que é tão falado pelos profetas e também por Jesus. Amém? Amém. Só que é diferente do que nós tínhamos feito na maioria dos estudos, em que nós ficávamos o tempo todo perguntando para o Zeferino, o que você entendeu? O que você entendeu dessa escritura? Esse estudo não é a melhor coisa a fazer isso, porque a verdade é que a maioria das escrituras ou não tem nada para entender, a escritura é muito literal, ou tem algo para entender, mas ele não vai conseguir entender sozinho, então você precisa dar a resposta de pronto sobre o que significa. Nós vamos começar vendo duas escrituras do Antigo Testamento, e o que eu queria animar a cada um de nós é a sermos bem diretos, bem claros e concisos. Então, o estudo, por conta de tantos detalhes, de tantas escrituras, vai durar entre 1 hora e 1h20. É um dos estudos mais longos que a gente vai fazer. Nós vamos começar com uma passagem lá em Isaías capítulo 2. Vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Isaías capítulo 2.
Isaías 2, versículo 1. A Bíblia fala: foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Uau! Então, percebe que se você pergunta agora para o Zeferino ou para a Diné, o que você entendeu dessa escritura, a óbvia resposta vai ser: não entendi nada. É muito difícil entender. A verdade é que muitas coisas daqui, ainda estudando, você não entende. Mas você tem sim pistas que, junto com muitas outras escrituras, podem nos ajudar a entender algo mais complexo da palavra de Deus. E quais são as pistas aqui? A primeira delas, e mais importante, é do porquê essa escritura está dentro do estudo do reino de Deus. Por quê? Não fala nada de reino aqui, entende? Que você quer chegar? Que ponto é esse? A dica mais importante é ensinar e compreender que no Antigo Testamento os montes, montanhas, cumes, lugares altos significavam uma simbologia de reino, de império. Então, quando a Bíblia fala sobre cumes ou montanhas, e muitas vezes nos textos que são proféticos, a relação é com um reinado ou com um império. Então, quando ele fala no versículo 2, o monte do Senhor, ele está dizendo o reino do Senhor vai ser estabelecido como principal. Então, por isso, essa escritura, Zeferino, está no estudo do reino de Deus, porque ela está falando sobre o reino. E quais são as dicas? Ele fala no versículo 2 que todas as nações iriam para o reino de Deus. Ela fala que nos últimos dias o reino de Deus seria estabelecido, e ela também fala que isso deveria acontecer em Jerusalém, no versículo 3. E qual a conclusão? Nenhuma conclusão, não se tira a conclusão dessa escritura, não é? São simplesmente pistas dentro de um grande quebra-cabeça. E qual o detalhe? Um detalhe muito importante do estudo de reino são as datas. Isaías é um livro que se passa ao longo de muitos anos, mas o capítulo 2 provavelmente foi escrito por volta de 750 a.C. Então, isso é importante porque ver a evolução histórica dos fatos vai ajudar muito com que a gente compreenda o que no final do dia é o reino de Deus. Faz sentido, Zeferino? Você não disse nenhuma conclusão, mas faz sentido. Amém, é verdade. Vamos em Daniel 2, Daniel capítulo 2, a próxima passagem do Antigo Testamento. Vamos lá. Daniel capítulo 2, nós vamos pular 200 anos na história. Enquanto Isaías 2 se passava em 750, Daniel 2 se passa em 550 a.C. E nós vamos ver sobre a relação de Nabucodonosor, que nesse momento era o imperador da Babilônia, que passava constantemente por eventuais sonhos perturbadores. Geralmente o que ele fazia era ter um sonho, e então pedir para que as pessoas do reinado dele interpretassem o significado do sonho. O que já soa estranho, mas sei lá, hoje em dia você até consegue ir por aí e falar o sonho, as pessoas dizem um número ou um animal e te contam qual é o sonho, te contam o significado do sonho. Mas dessa vez era diferente. Ele não só pediu para interpretar, ele falou: antes de interpretar, vocês têm que contar o sonho. Uau! Antes de interpretar, vocês vão ter que me dizer qual é o sonho. Eu não vou contar para vocês. Como se não bastasse essa pressão, a pressão foi um pouquinho maior ainda. Porque ele falou: se vocês não fizerem isso, eu vou matar todos vocês. Então, caramba, eu acho que era importante aí alguém se levantar para fazer isso. E quem faz? Um homem de Deus, Daniel. Daniel, por Deus e com Deus,
consegue descobrir o sonho e interpretar. É isso que nós vamos ler a partir do versículo 31. A Bíblia fala: Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Uau! Esse foi o sonho. Lembra, Zeferino, que montanha significa no Antigo Testamento? Significa reino. Significa reino. A gente nem entende o sonho ainda direito, mas ele fala que de alguma maneira aqui vai chegar uma montanha, um reino, que vai se estabelecer como principal, assim como Isaías 2 já tinha falado. E aqui é a única exceção do estudo, eu acredito, em que é importante perguntar para o Zeferino ou para a Dineia o que ele entendeu da passagem. Porque é uma história muito abstrata, entende? Se você só lê e começa a explicar, a verdade é que a maioria das pessoas vai ter se perdido no início da leitura. Estátua com pedra, entende? O que ele está falando? Então, eu perguntaria para a pessoa que ela entendeu, para estimular ela a se esforçar por interpretar, porque senão ela só vai ficar se apoiando no seu entendimento. Então, me fala, Zé, o que você entendeu? E ele te explica. Aqui é uma estátua, tem a cabeça de ouro, o peito de prata, o peito é de bronze, e depois a perna é de ferro, e no final do dia o pé é de ferro e de barro. Então essa é basicamente a história. Sim, é verdade. E onde cai a pedra? A pedra cai, que não tinha auxílio de mãos humanas, cai no pé de ferro e de barro. Mas até aqui a gente não entende nada do que significa isso. Só uma história, não é? Mas a gente lembra que ele devia contar a história e devia interpretar a história. Ele interpreta. Versículo 36. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és o rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Versículo 39. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se formará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mão. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel.
Agora sim, Zé, a gente tem interpretação. Conseguimos! Uau! Que bom! A gente nunca conseguiria sozinhos, não é? Que bom que Daniel era um homem espiritual e ele interpretou. E o versículo 45 ele fala que ele está interpretando algo do futuro. Então, as interpretações de que o que ele estava falando era algo presente ou algo passado não são verdade. O que ele estava falando era o que aconteceria no futuro. E nós entendemos agora que a montanha, ela significava uma linha do tempo de impérios. E cada um dos membros significava um reinado ao longo da história. Pergunta, qual era o primeiro reinado? Reinado da Babilônia. A cabeça de ouro. A cabeça de ouro não era o rei Nabucodonosor. A cabeça de ouro representava a Babilônia. E dali para baixo, reinos que viriam posteriores ao Babilônia. Pergunta, Zé, você manja de história? Sim, claro que eu manjo. Eu já sei quais são os reinos. Uau! Uau, que legal! Qual você acha que é o reinado da prata, dos braços de prata? Eu acredito que tem a ver com os persas. Eles são o grande império que vem logo depois dos babilônicos. É verdade, é verdade. Inclusive, se você lembrar do filme 300, você vai lembrar que eles usavam prata, muita prata, nos seus soldados, na guerra, e eles foram muito, muito fortes. Mas depois tem o busto que é de bronze. E quem é esse império? Eu também sei. Eu também sei. Esse é provavelmente o reinado dos macedônios, ou seja, Alexandre o Grande, que foi um dos maiores imperadores já existentes na face da terra. Chegou à Índia, conquistou mais do que todos os outros conquistaram. Por isso o nome dele, o Grande. Mas depois vem a perna, que era de ferro. E depois o pé, que é de ferro e de barro. Lembra, o corpo está descendo e o tempo está passando. Então, necessariamente a perna é um reino que vem antes do pé. O pé significa o mesmo reinado da perna, o mesmo império que se tornou fraco. Qual o império que foi muito forte, mas eventualmente se tornou fraco politicamente? O Império Romano. O Império Romano é o primeiro grande império que é posterior ao Império Macedônico. E agora, entender a sequência dos reinos é diferencial e super importante para nós. Por quê? Segundo o texto, a pedra se soltou sem mão de homens. O que implica isso? Nada se move sozinho. Nada se move por movimento espontâneo. Algo tem que mover. Se não moveu por homens, moveu por Deus. Deus moveu a pedra. E olha só aonde a pedra acertou. Vocês viram? Versículo 34. Fala que atingiu a estátua nos pés de ferro. Então essa pedra, ela vem em um local específico da história. Qual local específico da história? Não é durante o Império Babilônico. Ela vem durante o Império Romano, especialmente durante a decadência do Império Romano. Ou seja, o reino de Deus, esse reino que se torna uma montanha que enche a terra toda, ele surge no Império Romano. E faz muito sentido, não é? Porque o Império Romano é o período em que Jesus surge na terra, amém? Amém. Uau! Agora faz todo sentido. Uau, estou arrepiado, emocionado, vontade de chorar, entende? Olha isso, é incrível. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com Jesus. Sim, tem a ver com Jesus. É durante o Império Romano. Agora nós vamos estudar boa parte das pistas sobre o reino de Deus no Novo Testamento. Então vamos pular mais de 500 anos e vamos estudar algumas escrituras do Novo Testamento que já é dentro desse período do Império Romano, ou seja, já muito próximo da chegada do reino de Deus, amém? Amém. Vamos lá em Mateus capítulo 3. Vamos lá. Vamos, Luiz. Mateus capítulo 3. Então, aqui no estudo do reino, como eu falei, nós somos muito detalhistas. A escritura de Isaías 2 e a escritura de Daniel 2 exigem esse nível de detalhe. Mas as escrituras do Novo Testamento não exigem esse nível de detalhe.
Então, é importante você ser objetivo e rápido com cada escritura do Novo Testamento. Porque, mesmo sendo rápido, o estudo já vai durar 1h10. Se você demorar, o estudo vai demorar 4 horas. E aí você vai se atrasar para a escola, para a faculdade, para o trabalho, e a gente não quer ninguém desempregado, amém? É possível buscar Deus com emprego. Mateus 3, versículo 1. Fala, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Próximo. Você pode conversar um pouco com a Carol aí, com as pessoas das exatas da matemática, mas quando está próximo, ainda não chegou. Você pode querer ser subjetivo, entende? Mas não, sendo exato, não chegou ainda. Se você fala, estou chegando no culto, você não chegou no culto. Você chega quando você está dentro. O reino de Deus não tinha chegado. Isso é super importante de entender. Porque muitas pessoas acreditam que o reino de Deus chegou no nascimento de Jesus. Mas em 25 depois de Cristo, que é quando a escritura se passa, Jesus já estava nascido. Ele já tinha provavelmente 25 anos de idade. Ele era 6 meses mais novo do que João Batista, o primo dele. Ele já era adulto. E o reino de Deus ainda não tinha chegado. Próxima escritura. Mateus capítulo 4, versículo 17. A Bíblia fala, Mateus 4, 17. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui, Jesus não somente está vivo, mas ele tinha iniciado o ministério dele. Ele tinha começado a pregar e chamar as pessoas ao arrependimento. E mesmo ele pregando, ele vivendo o ministério dele, o reino de Deus não tinha chegado. Ele estava próximo. E o próprio Jesus estava alertando sobre a proximidade do reino de Deus. Vamos ver outra escritura, Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 1. A Bíblia diz: e ele lhes disse. Quem disse? Jesus. Se você olhar o contexto, você vai ver. Garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Marcos 9, versículo 1. Aqui existem duas pistas muito importantes para a gente entender sobre o reino de Deus. Primeiro, ele viria com poder. E aqui sim é possível abstrair. O que é poder? Não sei, mas poder com certeza é alguma coisa que não está sob meu controle. O fogo é poder, o vento é poder, não é? A tempestade é poder. Algo poderoso aconteceria para a chegada do reino de Deus. Ao mesmo tempo que a chegada do reino de Deus aconteceria na vida de alguma das pessoas que aqui estavam. Algumas pessoas, eu tenho visto algumas pessoas explicarem essa escritura acreditando que a escritura ela é explicada pela morte de Judas, que aconteceria quando ele se suicida. O fato que confirma essa profecia não é o fato de alguém ter morrido, é o fato de alguém ter sobrevivido. Pessoas ainda tão vivas e ainda na vida delas o reino vai chegar. Outra escritura, João capítulo 3. Faz sentido para vocês referindo? Uau, sim, faz. É muita escritura, mas faz sentido. Vamos lá? João 3, versículo 1. Vamos lá. Vamos ver. A Bíblia diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer da água, se não nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade,
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Por que é necessário que vocês nasçam de novo? Porque nascer de novo é o que te faz entrar no reino de Deus. E é necessário entrar no reino de Deus. Não é possível chegar aos céus independente, sozinho. Não é possível entrar fora do reino de Deus. Eu faço do meu jeito, entende? Eu faço sozinho, eu não preciso do reino. Você está enganado, a Bíblia diz que você precisa. A Bíblia diz que você precisa nascer de novo. Lembra, Zeferino, o que é nascer de novo aqui nessa escritura? Claro que eu lembro! Eu lembro que a gente estudou e eu aprendi que nascer de novo é a mesma coisa que nascer da água do Espírito. E esse nascimento da água do Espírito significa batismo. Batismo em água, para ter os pecados perdoados e receber o Espírito de Deus. E sabe do que? Eu quero muito ser batizado. Uau! Não sabia disso. Sério? Que incrível. Fico muito feliz de saber isso. Amém. Esse é o momento em que você vai nascer de novo, então, Zeferino. Mas é o momento também que você vai entrar no reino de Deus. Qual o ponto da Escritura? Que para entrar no reino de Deus é necessário ser batizado. Ainda que você não sabe o que exatamente é o reino de Deus, a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas nós já sabemos que é necessário ser batizado. Vamos a uma próxima Escritura, Lucas capítulo 17. Vamos lá. Estão comigo aí então? Vivos? Sim. Vamos. Lucas 17, versículo 20. Ensina. A Bíblia fala: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E se você olha a letrinha pequenininha da sua Bíblia, você vai ver que uma possível tradução do grego é "está dentro de vocês". E aí você pode entrar numa discussão teológica muito profunda, do que dentro, fora, no meio. Mas não é esse o ponto que a Escritura quer ensinar pra gente. Não é sobre qual a natureza do reino nesse sentido, mas é sim sobre a relação material ou imaterial do reino. O que ele está dizendo é basicamente que o reino de Deus não é mais um local físico, humano. O reino de Deus, que no Antigo Testamento era Jerusalém, era o povo de Israel, agora é imaterial. Ou seja, não onde o prédio está, mas onde as pessoas estão, se forma o reino de Deus. Bom, então o Barão Lanches não é o reino de Deus. Ainda bem, porque não é tão incrível assim, não é? Mas, com vocês aqui, o Barão Lanches pode ser o reino de Deus, amém? Com pessoas. O reino de Deus se movimenta, o reino de Deus vai a todos os lugares onde as pessoas estão. Porque tem a ver com as pessoas e não com o lugar. Sim, muito bom. Faz sentido para você, certo? Caramba, não entendo. Amém? Tudo bem, não é para entender ainda. Calma. Vamos Mateus 16 para ver outra escritura. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 13. A Bíblia diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus.
o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa escritura é super importante para entender o reino de Deus, e tem sido muito mal compreendida ao longo dos anos. Por quê? Primeiro, Jesus dá a Pedro a chave do reino, e nós já vimos que até esse momento o reino não tinha sido aberto, não tinha iniciado, não tinha sido inaugurado, não estava na terra. Que implica, a única utilidade dessa chave para Pedro era de abrir o reino de Deus. Um pouquinho antes do culto, eu estava fazendo aula para as pessoas que iam cuidar das crianças. O Gabriel e a Catiane são incríveis. E a Malu começou a ligar loucamente para o telefone de todo mundo, porque nós temos uma chave para cada um, amém? É bom ter uma chave para cada um, mas a Malu não está achando a chave dela. E sem a chave, você nem entra nem sai. Ela estava presa dentro de casa, e ela precisava das chaves. É interessante porque nós temos um irmão muito incrível e responsável, o Gabriel justamente, que todos os domingos, pontualmente, abre o Barão Lanches. Uau! E o que acontece se ele não abrir? A gente vai ter que fazer o culto ali na frente. Uau! Vai, Gabriel. A gente vai ter que fechar a rua, ou ir nas pedrinhas. Vai acontecer, mas talvez não seria tão confortável quanto aqui. Entende? Olha a importância de ter as chaves. Olha a importância do Gabriel guardar bem essa chave. Qual o ponto dessa escritura? Pedro tinha chave. Ou seja, Pedro está envolvido diretamente. E ele é o único que é responsabilizado por Jesus por essa função de inaugurar o reino de Deus. Ele tem as chaves, ele vai abrir. Tem relação com ele. Agora, você pode ir para um extremo muito grande, de olhar para Pedro com uma admiração extrema e pensar que ele é mais do que ele é de verdade. Nossa, uau, Pedro é quase um segundo Jesus. Não, mentira. Pedro é um homem comum, pecador, que foi chamado a uma grande responsabilidade. Muitas pessoas acreditam que Jesus fala que Pedro é a pedra da igreja, mas isso é equivocado. Não é isso que a escritura está querendo dizer. O nome Pedro significa pedra, e muitas pessoas acreditam que por conta disso Pedro era o primeiro papa. Mas a verdade é que o nome Pedro em grego significa pedra no sentido de pedregulho, tipo a pedrinha, as pedras que estão ali na frente. Mas a pedra que ia sustentar toda a igreja não é pedrinha, é uma grande rocha. Ou seja, são muito, muito diferentes. A pedra que ia sustentar a igreja é Jesus Cristo, amém? Amém. Bom, então muito importante entender que Pedro tem as chaves do reino dos céus. Amém. Vamos a outra escritura, Lucas capítulo 23. Vamos. Mas Lucas 23, versículo 50 e 51. A Bíblia diz aí: havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. Versículo 51, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Zé, eu não sei o que você está imaginando que é o reino de Deus, mas eu acreditei que o reino de Deus tinha chegado na morte de Jesus. E essa escritura ajudou muito a tirar minha dúvida, porque ela fala, já após a morte de Jesus e após a ressurreição de Jesus, que o reino de Deus ainda era esperado, que implica que ele ainda também não tinha chegado. Vamos ver o capítulo 24, versículo 44. Fala assim, quem fala é Jesus ressurreto. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então eles abriram o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eles disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Uau! O que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus dando uma promessa, mas uma promessa que está muito perto de se cumprir, porque ele fala: fiquem na cidade até vocês serem revestidos de poder do alto. Lembra? Uma das características, uma das pistas era que o reino de Deus viria com poder. Poder estava prestes a descer sobre todos eles, muito, muito perto. Várias das pistas que nós vimos, Jesus relembra aqui. Ele fala que vai ser pregado arrependimento a vocês, que isso vai começar em Jerusalém, vocês precisam ficar aqui em Jerusalém, e isso vai acontecer com todas as nações, que são parte das Escrituras que nós vimos, e poder estaria presente. Faz sentido para você? Você consegue imaginar quando chegou o reino de Deus? Nossa, algo próximo a Lucas 24, poder do alto em Jerusalém. A coisa mais poderosa que eu consigo lembrar de todo o Novo Testamento é o dia de Pentecostes. Uou! Você está certo, no dia de Pentecostes talvez seja o dia mais poderoso do Novo Testamento. O capítulo 24 é o último capítulo de Lucas, mas o autor, evangelista Lucas, ele escreveu um outro livro em que há uma continuidade das mesmas coisas que ele estava dizendo. Então o capítulo 24 termina Lucas, mas o capítulo 1 de Atos é como se fosse Lucas 25. Então vamos para Atos 1 para a gente ver a continuidade dos fatos. Vamos. Atos, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia fala: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito do reino de Deus. Uau! Eu não sei se você está achando esse domingo importante, mas eu acredito que Jesus acha esse domingo importante. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, que era o que ele ficou falando por 40 dias com os discípulos. Eu não sei se você considera o reino de Deus um assunto importante, mas Jesus considerava. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão testemunhas minhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E essa é a nossa esperança, ver novamente Jesus descendo, amém? Amém. Eu não sei vocês, mas eu sempre penso sobre como seria estar nesse dia. Porque eu
Eu não sei se você consegue entender, mas a escritura está dizendo que Jesus voou, tipo super-homem, assim, tipo, flutuou, sabe? Não foi, pum, e brotou no céu. Ele foi, entende? Foi incrível! Foi incrível a subida dele. E da mesma forma vai ser incrível quando ele voltar. Mas o que ele fez? Falou por 40 dias sobre o reino de Deus. O restante do capítulo 1 de Atos 1 é basicamente a escolha de Matias para substituir Judas como um apóstolo. Então nós vamos pular para o capítulo 2. Vamos lá. Estão comigo aí? Sim. Vamos lá. Versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas da Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Uau! Muito poder! Muito poder está presente aqui. Com o vento descendo, entrando sobre o local que eles estavam assentados. E fogo indo sobre a cabeça de cada pessoa. Imagina, era como ter um arquinho de fogo sobre sua cabeça, enquanto muito vento, como um mega ventilador. Muito poder, poder estava presente aqui. E a Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas. E aqui é muito importante entender que as línguas que eles falavam não eram línguas estranhas. O que eles falavam eram outros idiomas. Era como um italiano falar em português, quando ele me conhece. Era como um americano falar em chinês para um chinês. E no versículo 11 fala que eles declaravam as maravilhas de Deus. Então eles não estavam falando qualquer coisa, eles estavam pregando a palavra na língua deles. E no versículo 14, olha só, a Bíblia fala: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Pedro, o homem que tinha a chave do reino dos céus, se levanta nesse ambiente, nessa atmosfera de poder, com todas as características, todas as promessas, todas as pistas sendo cumpridas. Ele se levanta para pregar. E ele prega do versículo 15 até o versículo 21, ele fala sobre uma profecia. Versículo 22: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O que Pedro está fazendo aí? Pregando sobre Jesus.
Ele continua no versículo 29. Irmãos, posso dizer com franqueza que o nosso patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poriam um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O que ele está pregando? Jesus está vivo fisicamente novamente. E ele termina a pregação no versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! Aqui termina a pregação de Pedro. E qual é a conclusão? A conclusão é que, vendo todas as pistas que se juntaram aqui, quais são as pistas? Jerusalém, Império Romano, poder, Pedro com as chaves, todas as nações, últimos dias do judaísmo. A conclusão é que aqui se estabelece o início do cristianismo, o início da igreja e também o início do reino de Deus na terra. Que é o reino de Deus na terra? O reino de Deus é nada mais do que a igreja. Mas não a igreja, o lugar, lembra? O reino de Deus não é um lugar físico. O reino de Deus são as pessoas. Quem é o reino de Deus? Os discípulos reunidos. Essas pessoas formam o reino de Deus. Faz sentido, Zé? Claro, agora faz todo sentido. Por isso a gente tem andado junto, eu tenho andado com vocês, ido às reuniões com vocês, tenho ido à sua casa, formiga, e tenho aprendido tanto de Deus junto de vocês. O reino de Deus é as pessoas, é estar com as pessoas. Obviamente, isso talvez não fique óbvio para todas as pessoas, mas uma igreja local, uma placa de igreja, um conjunto de pessoas, uma igreja que não tem exatamente essa mesma doutrina, uma doutrina bíblica, como consequência, também não pode ser chamado de reino de Deus. Faz sentido, Zé? Faz sentido. Vamos ver como eles viviam. Vamos ver o versículo 42 ao 47. Fala: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que eles tinham aqui? Eles tinham doutrina, eles ensinavam a Bíblia, estudavam a Bíblia juntos, eles tinham comunhão, relacionamento diário, partindo do pão, eles tomavam a ceia juntos, refletiam sobre Jesus, eles realizavam orações constantemente, e mais impactante do que tudo, eles batizavam diariamente pessoas, amém? Amém. Uau! Vamos a uma última escritura com base nisso. Vamos em Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos. Boa, Luiz. Muito bom. Vamos.
Mateus 6,33. Quando eu vi isso, mudou minha vida. Zé, sério. Eu nunca tinha entendido isso. Mateus 6,33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Uau! Ver todo esse estudo e ver essa escritura mudou a minha vida. Porque eu não sei se você já percebeu, Zé, não sei se isso acontece com você, mas isso acontecia comigo. Eu li a escritura que fala: busca o reino de Deus em primeiro lugar, e eu entendi a busca a Deus em primeiro lugar. Mas não é isso que a escritura fala. Ela fala: busca o reino de Deus em primeiro lugar. Mas como assim? Então é para buscar pessoas em primeiro lugar? Mas será que isso não vai ser idolatria? Boa pergunta. Não exatamente, porque o ponto é que o ambiente do reino de Deus te proporciona buscar Deus ainda antes que o próprio reino. Então você busca estar com as pessoas que podem te ajudar a buscar a Ele, ainda acima do que elas. Então um discípulo nunca vai falar: não, fica comigo a qualquer custo. Eu queria deixa eu ir lá compartilhar minha fé. Não, fica aqui comigo, vamos tomar mais um café, entende? Não, hoje não vamos compartilhar fé, entende? Vamos descansar hoje. O discípulo nunca vai falar para você: não, eu quero ir no culto, mas hoje tem jogo do Corinthians. Deixa o jogo, deixa o culto essa semana, vamos no jogo do Corinthians. As pessoas que de fato fazem parte do reino de Deus sempre vão te estimular a buscar o quê? A Deus em primeiro lugar. Elas nunca vão te parar na sua espiritualidade. Elas só vão te puxar cada vez para mais perto de Deus. Zé, por isso a gente tem te chamado para compartilhar fé todo dia, para bandejar todo dia, para comer a marmita todo dia juntos, no intervalo do trabalho. Por isso a gente tem chamado você para ir no shopping juntos. Por isso a gente quer estar junto o tempo todo, para viver como o reino de Deus na terra. Amém? Amém. Então nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as pessoas que te aproximam de Deus. É verdade. Sim, tem um carteiro que sempre passa na frente da minha casa e ele me aproxima muito de Deus. Ele fala algumas escrituras, mas a gente se vê só uma vez na semana. Entendo. Mas percebe que aqui a Bíblia chama a gente a buscar em primeiro lugar. Então é muito legal encontrar com um carteiro uma vez na semana. Mas Deus espera algo mais de nós. Espera que, como alguém que está tentando se tornar um discípulo, a gente deseje estar com o reino de Deus. Amém? Amém. E o que significa isso na prática? Significa, Zé, a gente viver unidos e juntos a partir daqui. Então eu quero te animar, Zé, vamos viver juntos, entende? Vamos fazer juntos as coisas. Eu não estou aqui para te cobrar, entende? Eu não quero te dizer, vai compartilhar fé. Eu quero te dizer, vamos compartilhar fé. Amém. Eu não quero te dizer, vai estudar a Bíblia com ele. Eu quero te dizer, vamos estudar a Bíblia com ele. Eu não quero te dizer, vai batiza. Eu quero te dizer, vamos batizar ele. Amém? Amém. Bom, fazer juntos as coisas. Você não precisa aprender a cantar sozinho. Tem o Lucas para te ajudar. Você não precisa aprender a pregar sozinho. Tem a escola de pregadores. Nós podemos pregar juntos. Amém? E eu quero te dar um desafio, Zé. Amém. E isso é o principal, é a vivência diária do reino de Deus. Mas qual é o mínimo? O mínimo é estar nas reuniões, entende? O mínimo é estar aqui para a gente poder se envolver profundamente nas vidas uns dos outros. Falar de pecados, falar das dificuldades, chamar uns aos outros a um nível mais alto para Cristo. Esse é o reino de Deus. Não é um lugar que você vai para poder liberar sua consciência da culpa de não estar indo a uma igreja. Uau. É onde você vai para ser desafiado a ser mais como Jesus, amém? Amém. E assim, se você, Zé, se você, Dineia, se cada um de nós busca o reino de Deus na terra, sem dúvida, nós vamos chegar no reino de Deus nos céus. E isso vai significar a nossa salvação, amém? Amém. E agora, finalizando isso tudo, é bom falar de coisas práticas.
de como, por exemplo, reuniões do reino, como horários para estar juntos e evangelizar, estudar a Bíblia com pessoas juntos, e vocês se envolverem em cada vez mais coisas juntos, para que você possa não somente mostrar palavras para os eferinos, mas mostrar ações, chamar ele a viver com você, amém? Amém. Esse é o estudo do reino. Zé, você, que você acha vendo essa escritura? Te anima? Sim, me anima muito, porque agora eu sei que eu tenho ajuda. Agora eu sei que alguém vai me ajudar com alguma coisa. Não vão só me falar, e é verdade, vocês não têm me falado só. A gente tem feito isso juntos. Exatamente. Então, aqui é importante finalizar marcando o próximo estudo, que, se Deus permitir, vai ser muito rápido, né? Talvez na madrugada do próximo dia. Amém. Antes de ir para o trabalho, enquanto entende. Vai ser rápido. Por quê? Porque o Zeferino está entendendo a urgência. Isso. Então ele não vai marcar para agosto. Não, isso. Ah, deixa eu. Vou dar uma pausa para refletir e antes do retiro a gente estuda de novo, tá bom? Uau. Não é uma boa ideia. Não parece muito urgente. Vamos estudar o quanto antes. E a gente termina com uma oração. Amém? Então, irmãos, esse é o estudo do reino de Deus. E olha só, o estudo da semana que vem vai ser o estudo de igreja do Zeferino. Uau! Então ele está muito perto aí de ser batizado. Mas a Diné ainda precisa de mais outros estudos. Então, com o Zeferino a gente vai terminar a igreja, se Deus permite. Mas com a Diné a gente vai fazer todos os outros estudos complementares. Amém? Então, esses são os estudos, não é? E eu queria chamar todos vocês, nesse momento, a refletir a respeito da cruz de Cristo. Então, essa foi a pregação para estudar sobre o reino de Deus, mas esse é o momento da ceia em que nós vamos refletir sobre o que o corpo de Jesus e o sangue dele foram responsáveis por significar na nossa salvação, ou na possibilidade de salvação. Então, eu queria chamar todos vocês a nós baixarmos as cabeças e orarmos a Deus pela ceia. Pai querido, obrigado, Deus, por poder orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por nós podermos aprender a te amar, Deus, e sem dúvida valorizar a cruz, valorizar o que o Senhor fez por nós na cruz, envolve buscar o reino em primeiro lugar. Deus, ajuda-nos a não viver segundo o que pensamos, mas segundo o que a Escritura estabelece. Pai, ajuda-nos a te amar e estarmos profundamente gratos pelo que o Senhor fez. Nós temos tudo, Pai, de que precisamos para estar agradecidos e viver hoje a nossa fé plenamente para o Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Oramos em nome de Jesus.